Vamos lá, meus caros. Vamos então retomar e responder a pergunta. Com base em que o Supremo Tribunal Federal e a doutrina sustentam que o rol de famílias do artigo 226 é meramente exemplificativo? Com base em dois valores. Quais são esses valores? O eudemonismo e a socioafetividade. O eudemonismo e a socioafetividade. O que é o eudemonismo? O eudemonismo é um valor que preceitua a busca pela felicidade. Então, hoje, os arranjos familiares se regem na busca pela felicidade. Por sua vez, o que é a socioafetividade? A socioafetividade é aquele valor que dá importância ao afeto, ao amor. Então, olha que interessante. Hoje, para você dizer o que é uma família, o que é um arranjo familiar válido, você tem que ver se esta família prima por uma busca de felicidade e é norteada por amor. Eudemonismo e socioafetividade. Amor, felicidade. Felicidade, amor, afeto. Esses são os valores que norteiam, repito, os arranjos familiares. Então, não cabe à Constituição estabelecer um rol de famílias. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal estabelecer um rol de famílias. E não cabe ao Código Civil estabelecer um rol de famílias. Não cabe ao direito fechar um rol, um elenco de arranjos familiares possíveis. Porque existe uma multiplicidade de relações sociais que podem ser consideradas famílias. Nós temos hoje reconhecida, por exemplo, a família anaparental. O que é a família anaparental? É aquela em que não tem a figura dos pais, apenas irmãos. Temos também as famílias pluriparentais, também chamadas de famílias mosaico ou famílias reconstituídas. O que são essas famílias pluriparentais, mosaico ou reconstituídas? Aquelas formadas por várias unidades, pais e filhos. Pais que se separam, formam novos casais, moram em novas casas, cada um leva os seus filhos e inicia-se uma nova convivência. Isso é uma família mosaico. Por que mosaico? De várias cores, de várias formas, e que acabam chegando a uma nova construção familiar. Então, nós temos hoje eudemonismo e socioafetividade norteando o direito das famílias, norteando as formações familiares, as relações familiares. E o STF deixou isso claro recentemente no julgamento da ADPF 132, em conjunto com a ADI 4277. Vamos dar uma olhadinha na tela. Eu trouxe para vocês o julgado, a ADPF 132, julgado em conjunto com a ADI 4277. A relação homoafetiva e entidade familiar. Vamos fazer a leitura. No mérito, prevaleceu o voto proferido pelo ministro Aires Brito, o relator, que dava interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil. Sobre o que fala o 1723, meus caros? Fala sobre a união estável. Então, continuando, que dá a interpretação conforme a Constituição, artigo 1723 do Código Civil, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo, como entidade familiar, entendida essa como sinônimo perfeito de família. Ainda, realçou que a família seria por natureza ou no plano dos fatos vocacionalmente amorosa, olha aí o afeto, a afetividade, parental e protetora dos respectivos membros, constituindo-se no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações humanas de índole privada, o que a credenciaria como base da sociedade. Desse modo, anotou que se deveria extrair do sistema a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganharia plenitude de sentido se desembocasse no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família, constituída em regra com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade. Bom,
E aí, finalizando, o artigo 226, parágrafo 3º, foi aqui retratado, que é o artigo que versa sobre a união estável, e mencionou ainda o ministro as espécies de família constitucionalmente previstas no artigo 226, parágrafos 1º a 4º, a saber, constituída pelo casamento, união estável, bem como a monoparental. Meus caros, por que eu trouxe esse primeiro julgado do STF? É o julgado que reconheceu a união estável para casais homoafetivos e que, na sua fundamentação, deixa claro que o que hoje rege as relações familiares é o afeto, a busca pela felicidade. E então, o fato de a união estável tradicionalmente ser arrolada como uma união entre homem e mulher não é mais determinante. Quer dizer, a união estável também existe entre homem e homem e entre mulher e mulher. Seria uma abertura para o reconhecimento de novas famílias. A família informal homoafetiva. O que deixa claro a abertura em torno desses valores. E a abertura em torno desses valores da afetividade, da socioafetividade e do eudemonismo acabou sedimentado por ora com o reconhecimento da repercussão geral em um caso de paternidade socioafetiva de dezembro de 2012, recentíssimo então. Aconteceu em um caso, em um agravo no recurso extraordinário, em que o STF reconheceu uma repercussão geral em um caso que retratava a seguinte situação. Avós haviam registrado o neto como se ele fosse filho deles. Uma situação de aparente fraude. Avós haviam registrado o neto como filho deles. E esse neto viveu com esses avós a vida toda como um filho. Até que se descobriu que, de fato, aquele menino não era filho, era neto. E então houve um movimento de uma ação judicial para tentar cancelar o registro original. E vamos dar uma olhadinha como é que o STF está compreendendo essa questão em que se buscou a anulação de um registro dos avós em relação ao neto, que foi registrado como filho. Vamos ver se o STF entende que a realidade da paternidade socioafetiva deve prevalecer sobre a validade registral, sobre a realidade biológica. Vamos dar uma olhadinha na tela. Notícias do STF. Vejam que a notícia é de 16 de janeiro de 2013, mas retrata um fato ocorrido em dezembro de 2012. O título é A Prevalência de Paternidade Socioafetiva sobre Biológica, é tema com repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, em votação no plenário virtual, reconheceu repercussão geral em tema que discute a prevalência ou não da paternidade socioafetiva sobre a biológica. A questão chegou à Corte por meio do recurso extraordinário com agravo 692.186, interposto contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que inadmitiu a remessa do recurso extraordinário para o STF. No processo foi requerida a anulação de registro de nascimento feito pelos avós paternos, como se esses fossem os pais, e o reconhecimento da paternidade do pai biológico. Continuando, em primeira instância, a ação foi julgada procedente, e esse entendimento foi mantido pela segunda instância e pelo STJ. No recurso interposto ao Supremo, os demais herdeiros do pai biológico alegam que a decisão do STJ, ao preferir a realidade biológica em detrimento da realidade socioafetiva, sem priorizar as relações de família que tem por base o afeto, afronta o artigo 226 caput da Constituição Federal, segundo o qual a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E ainda, o relator do recurso, o ministro Luiz Fux, levou a matéria ao exame do plenário virtual por entender que o tema, a prevalência da paternidade socioafetiva em detrimento da paternidade biológica, é relevante sob os pontos de vista econômico, jurídico e social.
Por maioria, os ministros seguiram o relator e reconheceram a existência de repercussão geral da questão constitucionalmente suscitada. Então, meus caros, o que nós temos aqui? Reconhecimento de repercussão geral num caso de paternidade socioafetiva, em que os avós registraram o neto como filho. E aí fica a pergunta, eu tenho que anular esse registro ou eu devo manter esse registro? E a pergunta é muito polêmica dentro do direito da criança e do adolescente. Por quê? No que tange à adoção, os avós estão proibidos de adotar os netos. Sob esse prisma unicamente formal, esse caso de reconhecimento de paternidade no registro seria parecido com uma adoção e, por essa razão, seria absolutamente proibido. Entretanto, o que está em jogo aqui não é uma proibição para a adoção de netos por avós. O que está em jogo aqui é uma realidade socioafetiva que se firmou no caso concreto, em que os avós, apesar de terem cometido o erro de registrarem o neto como filho, deram a ele afeto e buscaram com ele a felicidade. Deram então vazão aos dois valores que hoje norteiam as famílias, socioafetividade e eudemonismo. Nesse sentido fica a pergunta, eu devo preferir a manutenção da realidade biológica, cancelo o registro dos avós, faço o registro do pai biológico, ou devo privilegiar a realidade socioafetiva, mais antenada com os novos preceitos da Constituição e do direito da criança e do adolescente? A nosso sentir, o STF deve se posicionar no sentido da paternidade socioafetiva, mesmo porque o que tem que prevalecer aqui é o superior interesse da criança, que é o valor supremo de regência de todo o sistema. E quem mais interessa aqui nesse caso é a criança, é o infante. E é sob esse olhar que o caso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Haja vista que ele já deu indícios que se preocupa com a paternidade socioafetiva ao reconhecer a repercussão geral. Então, meus caros, essa foi a nossa de atualização sobre paternidade socioafetiva. Antes de me despedir, eu gostaria de mostrar para vocês o nosso livro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, editado pela Revista dos Tribunais, está na 4ª edição, tá bom? Aqui vocês vão encontrar atualização sobre convivência familiar e comunitária, casos de adoção homoafetiva, ok? Já atualizado com a lei do SINASE, os novos conselhos tutelares. Fica a dica, então, de uma bibliografia complementar para a gente acompanhar essa evolução do direito das famílias e do direito da criança e do adolescente, que a cada dia que passa estão mais unidos, e unidos em torno do mesmo propósito, que é garantir o superior interesse da criança e do adolescente. Nos vemos em outras atividades. Um forte abraço a todos.